gente quer dizer, pastor, é que, como portadores dessa doença chamada adicção, é muito mais forte em nós a tendência da evolução por conta da dependência química ou de algo que nos escraviza, potencializado de uma tal maneira que uma pessoa não adicta, ela consegue sim tomar uma cerveja, 2 e ir para casa. O adicto não consegue. Eu não consigo. Não tem fim, né? Não tem fim. Nós costumamos dizer que 1.000 é pouco, 10.000 não é o suficiente para nada. Então nós não temos limites. Então o nosso limite é o não. Eu não posso, eu não quero, eu não devo e eu não vou. Por que eu foquei no eu? Pode parecer presunção, mas não é. Mas é eu que tenho que decidir. Tem que partir de mim o desejo do não. Sim. E tem que partir de mim o desejo de eu quero permanecer. Posicionamento. Vivo, limpo e em recuperação. Como que Deus pode entrar nessa história? Às vezes a gente não se culpa a Deus. Puxa, bom, você, Leonardo, em nenhum momento se culpou a Deus pela situação que você estava vivendo? Já sim. Eu acho que todo ser humano, quando passou por algum momento difícil na vida e não tinha nenhum embasamento da fé, né? Não entendia muito bem sobre fé, culpou Deus em algum momento da vida, né? E sim, eu culpava não só Deus, como as pessoas, né? As circunstâncias da minha vida, por tudo que eu passava, né? E até a pessoa entender e despertar de que as suas escolhas, né, cara, interferem totalmente no seu futuro, leva algum tempo. E como era a sua vida antes com Deus e hoje? Era igual eu falei, da boca para fora, né? A gente fala ali que tem uma fé, que acredita, mas não tem aquele contato, não tem aquela experiência, a intimidade. É como Jesus falou em João: esse povo me adora só com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Forte E isso. hoje temos pessoas assim, até mesmo dentro de igrejas, né? Sim, sim. Que não tem a vivência ali, né? Que é uma vida com Jesus, que vive uma coisa que a aparência da religião, né? E não vive verdadeiramente uma intimidade com Jesus. Então, quando você começa a entender todo esse evangelho, toda essa missão, todo esse projeto que Jesus tem para todos nós, a gente passa a querer transformar a nossa vida, transformar a nossa decisão, Que lindo. né? Por conta de que quando a gente faz tudo aquilo só da boca para fora, fazer o que é certo se torna um peso. Sim. Né? Quando a gente não tem esse renascimento, né? Essa mudança, essa transformação de dentro para fora, fica só num comportamento ali. Sim. Então, quando é com Jesus, quando é mais Jesus e menos religião, é natural. Mas, você não faz mais porque não pode, você não faz porque não quer, porque você foi transformado. Que lindo. E é verdade. Em algum momento você achou que não tinha mais saída, Léo? Sim. Eu já pensei já que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito. E por isso que mesmo sem ter esse relacionamento, eu clamei para esse Deus. Eu acho que foi um lapso de clareza que deu ali na hora. E eu sempre lembrei de que quando algo ficava impossível em casa, minha avó, minha mãe sempre falava desse Deus aí. E aí eu decidi testar e provar ele, né? Se ele poderia me ajudar. Eu acho que se complementa, né, Léo? A vontade de você ficar livre da substância, né? Um posicionamento. E quando você aceita realmente Jesus na sua vida. Com Então certeza. há um complemento, né? É porque é tudo a ver, né? A recuperação, para você deixar de usar, para você mudar a sua vida ali, a sua realidade, você precisa de uma transformação.
E é o que é o propósito de Jesus na nossa vida, é a transformação. Né? Então, complementa, sim, ajuda muito. Eu acho que é quase não. Para mim, particularmente, baseado na minha experiência, na minha vivência, é impossível deixar de usar sem ter uma fé, sem ter Jesus na minha vida. Eita, glória. Coisa linda. Quais os hábitos que você precisou abandonar, além das drogas? Talvez ambiente também, né? Ambiente, Ciclo de a gente amizade, aprende na logística. terapêutica que é hábitos, pessoas e lugares, né, Caio? Então eu mesmo cortei muitos relacionamentos que eu tinha de amizades, de lugares, né? E principalmente hábitos. Ainda tem muitos a qual eu devo deixar. A gente está sempre em constante mudança, né? Sim, Mas assim, teve muitos o qual eu tive que deixar. O que pega muitas pessoas aí é a procrastinação, né? É deixar de encarar certas coisas da vida, ficar adiando, empurrando com a barriga, e aquilo ali vai te causando uma frustração e aonde muitas pessoas voltam ao uso, recaem por conta disso, né? E não saber que abandonar o vício é só o começo. Você sim. precisa ter uma mudança de hábitos ali que para que você tenha êxito na sua recuperação, né? Para que tudo corra bem. Eu acho que isso complementa uma segunda pergunta que eu vou fazer para você, de qual o papel da disciplina espiritual, oração, ler a Bíblia, jejum, na sua restauração, na recuperação, isso é fundamental? Fundamental, fundamental. Oração e conhecer a palavra, né, é fundamental. A neurociência comprova de que a oração aumenta muito o poder de decisão do sujeito. Isso aí é cientificamente provado. Sim, Não tem nenhuma atividade que o ser humano conheça, que ele faça, que proporcione maior área de atividade neural no córtex pré-frontal, que é responsável pela decisão, do que a oração. Então, você tendo uma vida ativa de oração ajuda demais. É essencial faz na parte da recuperação. recuperação. É mais difícil tirar a pessoa da droga? Acho que essa pergunta é mais direcionada para o Caio. Ou tirar a droga da mente da pessoa, Caio? É incrível porque tem um ditado lá na minha cidade. Quando eu falo minha cidade, eu falo de Belém. Tem um ditado lá na minha cidade que diz assim: a gente sai de Belém, mas Belém não sai de dentro da gente, Sim, né? Então, o primeiro passo, quando o Léo falou de hábitos, pessoas, lugares, muitas das vezes a mudança geográfica do indivíduo ajuda e favorece muito ele na sua recuperação, pastor. Porque ele consegue encurtar o espaço dele da recuperação. E ele consegue distanciá-lo de pessoas que vivia dentro do seu meio ativo. Lugares que ele frequentava e que essas mesmas pessoas também frequentavam. E os hábitos por eles praticados também favorecia o retorno ao uso, que é a tão temida recaída, né? Lembrando que a recaída, para quem não sabe aqui, a recaída ela não começa no uso de substância, ela começa dentro da tua mente, através do teu comportamento, do teu isolamento, da Sim. tua mudança de fala, do teu afastamento da fé. Sim. Que sem fé, pastor, é impossível agradar a Deus. Sim. E a espiritualidade, dentro da recuperação, ela é o pilar, talvez não, com certeza. é o principal, né? É o pilar principal. É o primeiro. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Palavra de Deus. Deus. Né? Sim. E a Bíblia fala que conhecerendo a verdade, verdadeiramente sereis Sal. livres. E a adicção é uma doença que escraviza o ser humano.
Então, se a gente conhece a verdade, Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Isso fala muito mais sobre Jesus e menos sobre religião. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se a gente começa a se relacionar com ele, a gente vai ter o caminho da salvação e uma vida de recuperação. Através Sim. de um relacionamento com Deus. Ou com Jesus, ou com os dois. Através da Bíblia, através da nossa espiritualidade. E essa recuperação, ela nunca será instantânea. Jamais ela será instantânea. Ela existe um processo. Sim. Um processo de aceitação do indivíduo, dela aceitar o processo que ela precisa passar. Existe também muita negação da sua carne Sim. em prol de um objetivo maior, que é a recuperação do ser humano para a continuação de uma vida futura, chamado de estilo de vida diferente, que é um estilo de vida em recuperação. Isso é muito importante frisar, isso é muito... Não existe, pastor, não existe recuperação sem um processo a ser passado. É verdade. Não tem como. Eu passei por esse processo, É verdade. o Léo passou por esse processo. Forte isso, viu? Sim. Todos nós que queremos viver de fato uma vida de recuperação, precisamos iniciar e finalizar um processo de tratamento com êxito. E dentro desse processo de tratamento, você precisa se negar ao extremo para você ter uma vida de excelência, uma Sim. vida de recuperação. Sim. Porque dentro de uma comunidade terapêutica, ou de uma casa de recuperação, de uma clínica, do hospital psiquiátrico, seja onde for que a pessoa fosse se tratar, Sim. ela tem que aprender a aceitar que ela não pode, que ela não precisa, que ela não deve, mas ela precisa dizer assim: eu quero, eu aceito, eu me submeto. Eu lembro, pastor, vou lhe contar um caso, eu sempre falo nas reuniões terapêuticas lá na unidade, que eu cheguei a verbalizar isso para o senhor. Eu passei 6 meses em tratamento e vivo até hoje em recuperação, dentro da mesma unidade. Então eu também vivo em tratamento, permaneço num processo Uhum. para viver um propósito de Deus, um chamado. Uhum. Que se tudo isso não fosse verdade, pelo menos eu estaria limpo e em sobriedade durante 6 meses. Então valeria muito a pena, porque era só continuar. Eita, coisa linda. Era só continuar. Eita. Então, quando eu peguei tomei posse disso, dentro de vários confrontos que eu tive dentro do meu tratamento, Sim. porque falando a verdade aqui, o adicto ele é mimado. Sim. Ô louco, eu era É o mimado. rei bebê, né? Oh, meu Deus do céu, quem era mimado era eu. Eu tinha um cidadão lá, o meu coordenador, não vou falar quem que é não, olha pra mim que eu olho pra ele, que ele falava muito não pra mim, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Eu tinha 2 opções, pastor. Eu tinha 2 opções Não é. quando ele falava isso pra mim, de me vitimizar, culpá-lo por me diminuir, que é a maioria das características dos adictos, se vitimizar em cima de um não, ou agarrar aquilo ali e tomar como impulso, Motivação, como né? motivação. Tem algo na psicanálise que fala não existe nada mais motivacional do que um eu duvido. Exato. Então, às vezes, um não, eu duvido, o cara desperta e fala, eu vou provar o contrário. Eu lembro que teve uma vez, né? eu lembro que teve uma vez, eu não vou falar exatidão as frases, né? Mas eu tava sentado, foi logo no início do meu tratamento, eu sentei na mesa do Léo, coordenador, e eu paciente, e eu falei, Léo, tu acha que eu consigo? Ele falou, não, tu não consegue, não. Duvido. Tu não consegue. Eu falei, ô louco, meu Deus do céu, que esse cara pensa que ele é, né? Hoje eu entendo, naquela época, alguns dias depois, eu entendi que ele estava me dando uma injeção de ânimo. É um desafio, né? Um desafio. Eu falei, eu vou mostrar pra esse cara que eu posso. Você tá pensando que ele é o quê? Que ele é quem? E na realidade, muitas das vezes que a gente recebe um não, que a gente é desafiado, é para motivar a gente para continuar. Só que, infelizmente, pastor,
muitos pegam isso pro lado contrário, se vitimizam, cheio de mimimi, liga pra mãe, e fulano falou isso, fulano falou aquilo, sendo que na realidade ele ainda não entendeu que ele precisa passar pelo processo do não. Ô, Caio, por falar isso, tô lá dando risada aqui. Quando nós chegamos na CT, e o Caio falou assim, pastor, posso ficar com o telefone? Pode. Pastor, posso ligar? Pode. Pastor, posso ir lá? Caio, lá, você vai estar na boa. Tudo podia, eu achei até estranho. O Caio chegou, você compra um lanche do Mac? Não compro. Coca-Cola, zero? Não compro. Tudo aí? podia. Aí o Caio chegou lá, pô, não, ventilador só pra mim, exclusivo, não sei o que e tal. E aí quem que te recebeu? Aí eu peguei e falei, entreguei pro Leonardo. E aí, como é que foi a recepção? Olha, Leonardo, pastor, conta essa história pra nós. é engraçado contar. Hoje é engraçado contar, porque não foi com o senhor. Eu não tava lá, eu deixei pra Hoje é engraçado contar, porque eu queria só fazer uma ligação pro meu pai, né? Só que não comunicaram. O coordenador não comunicaram ele. Eu tinha comunicado com o nosso gestor, né? Que ele vai estar aqui da semana que vem, que eu poderia fazer essa ligação. Então, meu telefone tinha acabado a bateria. Não poderia desligar o telefone, não sei o quê. Eu tava desconfiado desse muito tudo pode, tudo pode, tudo pode. Eu falei, não é possível, o cara vai pra uma casa de recuperação e pode o telefone, é esquisito isso aí, mas beleza, vamos lá. Vamos lá. Eu tava preparado pro sim e pro não. Eu não tava preparado para não ligação. Que foi aonde o Léo chegou e falou, não, cara, deixa eu olhar aqui. Pegou o telefone. Parece que ele tava arrancando meu coração naquele momento. Rapaz, foi difícil. Difícil. Homem, foi difícil. História, hein? Mas era necessário pro crescimento. E foi necessário. É necessário, não é? É necessário. Porque lá a pessoa não tá num SPAR, né? Ela tá para ser. Ela tá para se tratar de comportamentos errados que o telefone me favorecia lá fora. Então, ali eu já tive no início um choque de realidade que era muito e foi muito importante para mim, porque eu aprendi a viver sem telefone. Ô, Léo, você quer acrescentar alguma coisa nisso? Deixa eu só complementar aqui. E um dos fatores mais importantes dentro disso daí foi que o Léo falou assim mesmo para mim, Caio, quando você estava vindo para cá, me disseram que estava vindo um homem que era uma bênção e que você era uma bênção. Eita! Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Foi tão cirúrgico que foi um corte de cima para baixo. Me bandou no meio. Eu falei, homem, tá tudo certo, me perdoe. Me perdoe, pelo amor de Deus. Olha o tamanho dele. Né? Na época eu tava... Só palito. Você veja bem, o cara chega, pastor, de um uso contínuo de substância. Sim. Forte eu não tava. Com certeza. Bonito também não. Até hoje. Né? Não, hoje tá arrumado. Mas tô cheiroso. Tá bom. O importante é isso. Então, a gente chega fragilizado de tudo. Emocional, Sim. psicológico, espiritual, físico. Então, tem o lado do orgulho, da arrogância, da soberba, da prepotência. Você acha que é o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não é nada. Eu sou filho de tal, não sei o quê. Eu não usei essa frase, graças a Deus. E aí, o Léo? Né? Qual foi a atitude do Léo? É padrão, né? É padrão, a gente tem que ser imparcial nessas horas, né? Super imparcial. Se chega uma pessoa, um residente mais humilde, se chega um residente que é um médico, é o mesmo tratamento para todos. É protocolo. A única coisa que a gente tem, assim, de dar uma atenção é questão de saúde, né? Sim. Se o cara tem alguma limitação física, alguma comorbidade, a gente dá uma atenção ali para essa parte clínica. Mas terapeuticamente falando ali, o tratamento ele é igualitário. Né? E aí, lógico, depois no andamento, na adaptação do sujeito ali na comunidade, entra ali uma singularidade, né? Do terapêutica, de acordo com a evolução do indivíduo. Mas assim, de início, o acolhimento ele é um protocolo, né? Houve algum momento que você falou assim, não, cara, Léo,
eu tenho que entregar minha vida para Jesus, eu acho que agora chega, e deu aquele start assim, você falou, não, eu... Porque Jesus você já conhecia É, desde da família e tal, sim, sim, bem antes, sim, de criança. sim. E como Mas que... é diferente conhecer e ter um relacionamento, né? Que lindo É bem isso. diferente. Que lindo isso, Léo. Jesus, ele nos convida a gente entrar no nosso quarto e falar com ele em secreto, Secreto. a ter intimidade, né? Sim, A gente recebe uma visita na nossa casa, a gente recebe na sala, na sim. cozinha. A pessoa pode até usar o banheiro, mas no seu quarto você Não, só recebe o íntimo, sim, é né? verdade. Então Jesus, ele sempre nos convidou para ser íntimo. E, e a verdade é que eu nunca quis, né? Jesus, ele tá sempre nos esperando, né? Ele é como aquele pai do filho pródigo lá, que tá sempre ali, olhando e esperando a gente lá. A expectativa. Então, quando partiu de mim, foi como se Jesus já estivesse esperando para me Que acolher, lindo, Léo. Que né? lindo. Porque se isso não, se eu não quisesse, se eu não desse a oportunidade para que Deus trabalhasse na minha vida, isso não ia acontecer. A palavra fala que Deus chega à porta do seu coração e bate. Sim, Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. ele não é invasivo. Ele não é vazio. Quem invade, quem entra sem permissão É é o o inimigo. ladrão, né? Rouba, mata e Veio para destrói. matar, roubar e destruir. E ele já tinha feito isso na minha vida, matou meu sonho, roubou minha esperança, destruiu Eita, que tudo que eu lindo. tinha. E eu Eita, precisava meu desse Deus. Jesus e preciso até hoje. Que Jesus Preciso até lindo. hoje. Se você pudesse resumir um versículo nessa Bíblia que marcou muito a sua trajetória, a sua recuperação, você poderia ler ou na memória algum versículo? Enquanto você reflete, se você já tiver, se você quiser refletir. Tem muitos, né? Muitas passagens. Eu lembro ali, nos momentos de espiritualidade ali, sempre Deus falava bastante comigo. E essa questão do celular, né? Como eu estava sem meu celular no tratamento ali, então eu ia ler, né? Para passar o tempo, distrair. E nada melhor do que a Bíblia. Então eu lia bastante ali. Nas noites, meditava para na manhã seguinte ali fazer aquela reunião que a gente fazia, ler um versículo. E sempre Deus falou muito, muito comigo. E são várias passagens, mas eu vou lembrar uma aqui e já Tá bom. falo pro senhor. Então quer dizer que a espiritualidade no tratamento de vocês lá é fundamental. É o pilar. É o pilar da recuperação, é o pilar do nosso tratamento. Ele disse, o Léo disse que dava reunião de espiritualidade. Como que funciona isso, Isso. Caio? A reunião de espiritualidade, São todos os dias, dia sim, dia não? Só quando o Todos pastor os vai? dias, todos pela os manhã. dias. Todos os O dias. pessoal acorda ali, toma o café da Ah, manhã, então já faz parte faz parte do cronograma da casa, né? É Exatamente. uma Ah, rotina. O pessoal acorda, toma um café da manhã lá, né, Caio? Alguns tomam medicação, sim. em seguida já é a espiritualidade. Mas tá, Leonardo e Caio, eu não sou cristão, eu não sou um ateu, não acredito em Deus. E aí? Eu cheguei lá, estou sendo internado, vocês vão respeitar a minha decisão? Ou é imposto? Eu tenho que acompanhar mesmo, eu não querendo? Eu tenho que participar dessa reunião, dessa espiritualidade, desse É, momento? é sugerido, né, que o acolhido participe de toda a atividade terapêutica que é proposta pela casa, que é fazer o cronograma da casa. E isso faz E isso parte. faz parte do cronograma da casa. Ah, A entendi. pessoa pode, eu sou um cara ali agnóstico, eu não tenho nenhuma religião, eu sou ateu, Sim, mas a gente tenta mostrar para ela esse lado da fé, né, da espiritualidade. A gente fala assim para ficar algo abrangente, porque tem pessoas católicas, tem evangélica, adventista, várias vertentes aí sim, do cristianismo. sim, Mas assim, a pessoa tem que entender de que isso vai ser importante e ajudar ela nesse processo, sim. né? A princípio ela vai apresentar uma certa resistência, mas a gente já teve casos de um rapaz muito jovem que chegou lá, que era ateu e tinha pensamentos, né, suicidas, e ali convivendo e ouvindo a palavra, ele começou a tocar ali Olha que louvores, ele lindo, tocava violão, começou que a tocar lindo, e mudou essa perspectiva. Ele forte. começou a ter esse
essa proximidade aí com a Despertar. espiritualidade, ele teve esse despertar. E eu ia perguntar isso, justamente isso mesmo. Se tivesse pelo menos um caso Sim. de pessoas que chegou, não quero participar, tal, teve uma Sim. luta e aí acabou ele. E teve outro caso também que eu me lembro de um rapaz que não tinha, ele tinha dentro de casa ali, a mãe era uma pessoa, uma cristã e tal, e só que ele não tinha conhecimento, não conhecia a palavra, não lia a Bíblia, Sim, não sabia nem o que que era livro, capítulo, versículo. sim. A gente foi mostrando para ele com calma ali. Depois de um tempo ele até se batizou nas águas, né? Olha que E legal. isso foi muito marcante. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, por exemplo, lá vocês abrem a porta, o pastor ministrar, mas se um padre quiser ir lá liberar uma palavra, ele pode ir também? Como que funciona? Como que é a política? Como que é o... Pode sim. A gente sempre fala que a palavra ela é bem-vinda vindo de qualquer vertente cristã, né? Sim. O princípio ali é Jesus, independente da religião, né? Então, se vir um padre, se vir um pastor, se vir Um ministro, um ministro, um ancião, a diácono. gente tem culto, legal. reunião da congregação, tem culto com igreja neopentecostal, Que igreja. legal, que legal, Então, que lindo. mensagem é sempre bem-vinda, né? Nós sempre temos, dentro da espiritualidade, dentro da terapêutica, um poder superior, né? O poder Sim. do Criador. Né? Então, você não é obrigado. Você é convidado a participar da reunião. Isso é muito importante você participar. Né? Uma vez que você precisa se relacionar, você precisa estar no meio Sim. do convívio com todos. Mas a espiritualidade, para a pessoa que quer entrar em recuperação e viver em recuperação, Fundamental, é fundamental. imagino. Né? Você perguntou para o Léo um versículo da Bíblia. Dentre inúmeros versículos que a Bíblia nos traz, são 66 livros dentro de um livro. Inúmeros capítulos, inúmeros versículos, inúmeras histórias. Poderíamos passar aqui um ano falando da Bíblia que teríamos assunto. Sim. Mas eu tenho um como pilar, que é conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Por que a verdade vai te libertar? Porque Jesus ele é o caminho, A verdade é a vida. a verdade é a vida. E ninguém vai ao Pai a não Sim, ser por ele. por ele. Então conhecereis a verdade, tu vai conhecer Jesus. Pronto. Simples assim. E conhecendo a verdade que é Jesus, a verdade que é Jesus, ela vai me libertar. Me libertar do quê? Da prisão na qual eu me coloquei através de álcool, droga, tabaco, mentira, manipulação, roubo. Tem muita gente aqui, ó, que vai dizer assim, eu nunca roubei meu pai, nunca roubei minha mãe. É difícil falar o que eu vou dizer, mas eu vou falar. Você pode nunca ter roubado valores, dinheiro, objetos, mas e o sono? A paz. E a paz? Meu Deus. E a alegria? Meu Deus. E a saúde, irmão? E o sorriso Forte isso. da tua esposa, do teu pai, dos teus filhos, dos teus avós? E aonde você colocou o nome da tua família no meio, na rua na qual você vive, naquele condomínio, naquele prédio? Sim. Isso também é roubo. Sim. Isso é roubo, pastor. Sim. Eu lembro que o meu pai, ele não conseguia mais sorrir. Ele era aquele sorriso de canto de rosto, aquele sorriso amarelo. Sim. E o meu pai é um cara muito alegre. Meu pai é pastor também. Sim. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, dentro da igreja acontece, tá? Porque eu também sou cristão, eu também estava dentro da igreja e aconteceu comigo. Eu caí dentro da igreja. Então, nós não estamos Ilesos, né? Não estamos imunes. Não Sim. estamos imunes. É qualquer lugar. Qualquer área, Em né? qualquer família, em qualquer classe social, em qualquer ambiente, isso Tá propício. está propício a você cair. É uma doença. É uma doença. Quem tá livre da dor de cabeça? Quem O tá- rico, quem tá livre o do pobre, rinite? né? Quem está livre de um resfriado? Todos nós. Ninguém. É.
Então, a partir do momento, pastor, que a gente conhece a verdade, conhecer vem de relacionar. Uma coisa é eu enxergar a Bíblia. Estou enxergando aqui a Bíblia. Vou levantar aqui. Ah, eu estou vendo a Bíblia, tá? Mas você conhece? Você conhece de ler. De ler. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Sim. E a fé, junto disso, ela vem pelo ouvir. Sim. Então você tem que ler para te libertar e ouvir para ter fé, para ter a tua salvação. Sim. Então conhecereis a verdade, ela vai te libertar e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a... Palavra. De quem? De Deus. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Linda, que coisa linda. Então, quando a gente aprende a se relacionar com o nosso poder superior, que é Deus, é o início da tua recuperação. Amém. Amém. Estamos chegando quase no finalzinho das perguntas aqui para você, Léo. Depois eu vou direcionar as perguntas mais para o Caio. Sim. Em algum momento nasceu o desejo de ajudar outras pessoas com dependência química? E por que despertou esse desejo? Hoje você está como coordenador no centro terapêutico. Assim, foi algo bem natural, viu? Eu já estava há um certo período ali de tratamento, e aí sempre tinha ali companheiros ali à minha volta que você vê que o cara tá precisando ali de uma ajuda, né? Sim. Né? De uma palavra, de um abraço, de um conforto, né? E eu comecei a acompanhar também as ligações e ver a relação da pessoa com a família ali. E nem sempre era uma boa relação. Então, ali eu sempre procurava dar algum conselho, alguma coisa, e quando eu fui ver, isso já estava acontecendo, né? Isso já estava acontecendo ali. E aí, um dia, uma pessoa de Deus me disse isso, né? Que Deus, ele usa a gente na área em que a gente foi ferido, né? Uhum. Aquilo que um dia te fez sofrer muito é uma área que Deus pode usar você para ajudar outras pessoas. E aí eu guardei aquilo comigo ali, né? E foi um meio de aproveitar toda aquela situação que estava acontecendo comigo, né? De ter passado por todo o lado ruim que o vício ocasionou, né? E fui estudando bastante sobre o assunto, né? Não só a parte terapêutica, ligado com a parte espiritual, para eu poder ajudar o mínimo, que para mim era mínimo, para muita gente fazia diferença, né? Então, às vezes a pessoa vê alguém que está precisando de ajuda, né? E finge não ver, né? Eu não conseguia fazer isso, né? Então, surgiu aí, naturalmente, quando eu fui ver, eu já estava completamente envolvido nessa parte aí de estar fazendo algo na comunidade. E aí, quando eu recebi a alta, encerrou meu tratamento, eu não quis mais parar, cara. Né? Por conta de eu ter me reencontrado e achado um propósito ali, Que legal. uma missão. Qual testemunho dentro do projeto que mais marcou seu coração, que mais marcou você? Acho que deve ter inúmeros, mas cite um tem aí. bastante, mas alguns aqui que eu me lembro que foi bem forte, sobre um filho, né, que já tinha ali 19 anos. O pai era dependente químico e o filho não chamava mais o pai de pai, chamava de cara, de mano, ou não direcionava a palavra pai mais pro pai dele, por conta de ter perdido a admiração, o respeito em ver o pai naquela situação ali de uso. E com o passar do tempo, o pai em tratamento ali, a família começou a observar a mudança no comportamento desse pai. E aí na ligação o filho dele falou que chamou ele novamente de pai e tal. E aquele cara ali, ele era um cara durão, né? Aquele cara
carrancudo, cascudo. Uhum. Aquele cara desmontou, cara. Aquele cara ali Que lindo. desarmou aquele Que cara lindo. ali. E aí eu vendo a emoção que ele tava sentindo ali, eu me emocionei na hora ali Eu de ver imagino. aquela reestruturação e de ver também a pessoa tendo mesmo, né, a dignidade novamente. O sujeito às vezes perdeu família, perdeu ali a esposa, reestabelecendo relacionamento com filhos, né? Um pai e uma mãe confiando novamente neles ali. Isso aí é muito bom. Eu vou fazer mais. Você achou um versículo aí que marcou a sua trajetória? Sim, sim. Na verdade é uma passagem, Sim. né? A gente já falamos dela algumas vezes lá na espiritualidade e é algo que chama muita atenção, que é do João, capítulo 5, do tanque de Betesda. A Bíblia fala que Jesus vai de encontro a uma multidão de sofridos, né? Verdade. E no dia que eu ouvi aquela palavra ali, um pastor pregando ela pra gente, e ele falou assim, cara, com tanta convicção que era de Deus mesmo aquilo ali. Hoje Jesus vem ao encontro a vocês. Eita, galera. E aí, Coisa queres linda. ficar são? Nossa, Coisa aquilo ali linda. me tocou de um jeito. Então, se tem algo que me tocou na minha recuperação, e é algo que mexe comigo até hoje, é essa pergunta que Jesus fez para aquele homem, que ele faz até hoje. Para mim e para Queres você. ficar são? Meu Deus. É Meu algo, Deus. Forte. né? Porque Forte e lindo. depende muito da gente, né? Sim. É a nossa decisão. É a nossa decisão, Se queres. né? Aí tem aquele residente, dá uma internação, 2, 3. Aí ele ainda não teve Esse esse despertar. despertar. Talvez existem vários empecilhos, né, que impede o sujeito ali de ter esse despertar, né? Muito vai dele mesmo, o meio que ele convive, alguns familiares, né, Sim. atrapalham também, tem Mas isso. isso Mas é assim, fundamental. ele precisa Querer. ele precisa ter o real desejo. É aquilo, né? Jesus não ia até os enfermos, né? Os enfermos vinham até ele, né? Sim, Então, Jesus sempre tá assim, né, Caio? Quando fala, é muito importante isso daí, muito De braços interessante. abertos. É muito interessante, pastor, quando o senhor fala que os doentes iam até Jesus. Porque quem precisa, busca. Sim, Quem precisa, paga um preço de caminhar, sim, de investir tempo, disposição. E quando você investe tempo e disposição, você abre mão do teu conforto, porque você Sim. tem que ir de encontro à única pessoa que naquela época, como até os dias de hoje, tem o poder de te curar. que é Jesus. Só que quem tem que entender isso? Eu, Quem está doente. quem tá doente. Por isso é chamado de um despertar espiritual. sim, A pessoa tem que entender, tem que despertar no cidadão, né? Sim, E a espiritualidade tem por característica trazer esse despertar espiritual, sim, né? Isso é muito forte sim, a gente falar, né? É um pilar da nossa comunidade, sim, o despertar espiritual, a espiritualidade. sim, Só que é individual, pastor. sim, É individual, tem que querer. Não adianta, pastor, o senhor pegar essa Bíblia, me dá, se eu não quiser. sim, Eu vou falar, não, muito obrigado, tô de boa. sim, sim, Pode ficar com ela pro senhor. Isso vai soar para mim como uma ofensa, sim. porque eu não vou aceitar. Quem que o senhor tá pensando que eu sou? Hum, O senhor acha que eu tô doente? hum, Aí vem a palavra daí pra cá, não, eu não acho, eu tenho certeza. hum, O senhor sabe que eu preciso, sim, mas eu não aceito ajuda. E enquanto eu, como doente, permanecer na negação, você não vai ter sucesso. e a negação me impede de eu ir até a cura, Sim, então eu nunca vou conseguir. E É foi verdade. exatamente isso que o senhor falou agora. A pessoa vai, faz um tratamento,
termina o tempo de tratamento, volta, mas não teve um despertar espiritual. Então ele não vai praticar. A probabilidade dele voltar ao uso É muito grande. é muito grande. Léo, vou fazer mais a última pergunta para você. 2 perguntas em uma só. Como funciona o projeto que vocês da clínica, do centro terapêutico, comunidade terapêutica, né? Que você lidera hoje? E qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? A nossa comunidade que a gente trabalha, né? A gente sempre fala muito isso, né, Caio? Junto com o Júnior, que nosso diferencial é um tratamento humanizado, né? A gente sabe de muitas, já ouvimos relatos de muitas comunidades aí, a qual não ofertam o melhor tratamento, né? Para a pessoa, um ambiente ali hostil, né? Óbvio, todo lugar tem normas e regras, mas Sim. existe uma maneira mais sutil e Sim. agradável dessas regras ser aplicada, né? E a gente tenta trabalhar de um jeito mais tranquilo, né? Sem oprimir ninguém, porque isso não ajuda ninguém. Você conhece outras unidades? Sim, E ali a Centro Rosa de Saron, a Centro Terapêutico Rosa de Saron, pelo que você está me dizendo, é um diferenciado. é um diferencial. E a Rosa de Saron, ela fez algo na minha vida que é algo que eu queria que fizesse na vida de muitas pessoas, né? Eu já ouvi relatos de muitas esposas, muitas mães. As mães me tocam bastante. Que Eu legal. vejo mãe desesperada ali, cara. Aquilo ali mexe bastante com a gente, né? Aquela mãe que já tentou de tudo, que prometeu que seria a última vez que ela ia pagar a dívida daquele filho, já buscou ele em delegacia. Aquela mãe que já mentiu para os vizinhos, para as famílias, e já orou ali de joelho no chão do quarto. Toda noite ela faz a mesma pergunta, né? Será que eu nunca mais vou ter meu filho de volta? Eu perdi o meu filho pro vício, pra droga, pra bebida. Isso é pesado, hein, Meu Léo? Deus, quando eu vou ter o meu filho de volta? É verdade. Porque o que dói não é só a dependência, né? O que dói não é só a dependência. É a sensação de que o filho que ela criou não é mais aquele menino. Ele desapareceu, ele se perdeu. Sim. E é olhar para Pesado isso. olhar para alguém que tá vivo, morrendo aos poucos e você não saber mais o que fazer. Meu Deus. A gente se depara muito com esse tipo de situação. E o desespero não é nem tanto pelo problema, mas é ela já enxergando o final, vendo onde aquilo ali vai levar aquela pessoa. Sim. E é nesse lugar, nessa comunidade aí, onde a esperança às vezes está quase morrendo, nasce a Rosa de Saron. Meu Deus. Né? Que A gente lindo. não é só um lugar de internação, a gente é um lugar de recomeço, Que né? lindo. Faz parte do slogan, né? Que lindo. A flor de lótus, né? Tá lá, Rosa de Saron, mudar é possível e aqui é o seu ponto de partida. Aqui é Que o legal. início. Então a gente não trata só o vício, a gente trata o homem. Eu fui tratado não só o meu vício, mas como eu fui resgatado. A fé que eu havia perdido foi resgatada. A dignidade que tinha sido esmagada. O filho que ainda existia por trás da minha dependência. O pai que existia por trás da minha dependência. Porque a droga tirou muita coisa da minha vida. A droga tira muita coisa da vida das pessoas. Mas a droga nunca tirou o propósito que Deus colocou na minha vida. Que lindo, Léo. E, Que lindo, Léo. e eu já vi o milagre acontecer lá. Eu já vi mãe voltar a dormir em paz. Eu já vi o pai abraçar o filho sóbrio. Eu já vi um homem voltar a olhar nos olhos. E a família sentar na mesma mesa sem medo nenhum. Eu acho que a maior vitória não é só a interrupção do uso, né? Não é só
processo ali de parar com o vício, mas é quando a família volta a ser família, né? Isso é muito importante, isso é muito tocante. Que lindo, É Léo. quando a vergonha vira testemunho, né? Quando o desespero vira gratidão. Aquela mãe que te ligou há um tempo atrás, desesperada, liga Meu te Deus, agradecendo. Aquela esposa, que aquele lindo, pai, aquele filho, aquela filha, que lindo, né? que lindo, Léo. E tudo isso aconteceu comigo e acontece até hoje na vida de alguns acolhidos lá na Rosa de Saron, né? Porque a Rosa de Saron é algo que nasce num terreno improvável, né? Deus faz florescer algo num terreno improvável. Quando ninguém mais acredita, quando a sociedade aponta, quando o mundo chama de caso perdido, a gente chama de filho. Oh, Né? Nós chamamos de coisa linda. propósito, nós chamamos de milagre em construção. Então, aquele lugar mudou minha vida e vai continuar mudando a vida de muita gente. Que lindo. É forte isso, né? Sim, sim, É forte Saber que porque tem uma esperança, né? sim, é forte porque quantas mães nesse exato momento, pastor Léo, sim, quantas mães? Um dia foi a minha mãe. Eu tenho uma mãe viva. Um Sim. dia foi a minha mãe sofrendo. Quantas mães não estão assistindo? Vão nos assistir? Estão sofrendo com filho? Quantas esposas sofrendo com maridos? Quantos filhos sofrendo com pais Meu Deus. sim. que precisam de ajuda, mas não sabem aonde encontrar? Luta sozinho, né? Tenta lutar sozinho até onde vai, porque sozinho a pessoa não consegue enxergar um palmo, pastor, na frente dela. Não dá, ele não consegue aceitar que ele precisa de ajuda, ele não consegue. E quando o acolhido chega na unidade, que ele passa por todo um processo que a gente consegue enxergar a restauração na vida da família. Isso é o gratificante, é a recompensa de todo o trabalho, do tempo investido, das noites, muitas das vezes poucas dormidas. Às vezes a gente dorme poucas horas durante a noite, né? Porque acontece situações na qual precisamos estar presentes, né? Às vezes um acolhido precisa de uma ajuda, precisa de um conselho, está sofrendo durante a noite, não consegue dormir, e a gente tem que estar ali. E quantas vezes a nossa mãe foi essa pessoa? Sim, Sim. Quantas noites eu lembro que a minha mãe, ela abria a mão do sono dela para ficar acordada comigo enquanto eu estava sob efeito de uso. E depois que eu fui fazer o meu tratamento, eu lembro que minha mãe chegou lá, ela falou: agora Deus pode me levar. Deus me deu o privilégio de ver meu filho de volta. Minha mãe foi fazer uma visita para mim na comunidade terapêutica, na Rosa de Saron, e ela me falou isso. E eu guardo esse momento aqui no meu coração e eu carrego porque eu imaginava que nunca mais eu teria uma oportunidade de viver em sobriedade. De tanto tempo que eu mentia, que eu enganava, que eu manipulava, que eu roubava, que eu me escondia, que eu defendia a minha doença. E hoje ver minha mãe sorrindo de novo, hoje eu poder respirar novamente, sem engasgar, Sim. poder chegar no meio-dia e poder almoçar, poder me acordar às 6 da manhã e tomar um café às 7, poder chegar às 6:30, 7 horas da noite, poder jantar no horário ok, sem engasgar com aquela comida, sem a comida embolar, é muito gostoso. Eu me identifico quando eu vejo
suas palavras, Léo. Quando eu vejo o Caio falando, eu me identifico. Como vocês sabem, lá atrás a gente começou esse projeto. Aí depois passei para o meu filho. E assim, a gente sabe o quanto que a sociedade discrimina. Sim, Tem uma certa rejeição com essa doença. Não são todos. Não são todos. Então, assim, louvado seja Deus pela vida de vocês. Pela vida do meu filho que está na frente desse projeto. Pela vida das pessoas que estão sendo resgatadas ali. Quantas vezes, Léo, a pessoa chega com chinelinho, com bermuda, sim. sem camisa. Só com a roupa do corpo. Aí você vai lá no maleiro, você pega as roupas Sim. e veste essa pessoa. Só aconteceu ontem, cara. Aconteceu ontem. Ontem à noite. Acolhe essa pessoa, cara. Uma coberta, uma toalha de banho, um produto de higiene. Algo simples, básico, né? Que a pessoa não tem mais. Então, assim, isso é só quem tem amor. Sim. Só quem tem amor. E lá em Coríntios 13 fala que o amor, a pessoa pode ter tudo, mas se não tiver o amor, nada valeria, né? Nada valeria. Então, assim, louvado seja a Deus na vida de vocês, Sim. dos outros profissionais que estão lá à frente, do meu filho que está hoje na frente desse projeto. Não é fácil. Não é fácil. Não. As lutas vêm, a luta Sim. espiritual, luta, mas não é fácil. Mas Deus está contigo. Amém. O Senhor vai dar força para vocês. Nós queremos. Em nome de Jesus. Agora eu quero direcionar algumas perguntas para o Caio. Ô Caio, você como terapeuta, como a terapia, o lado terapêutico e a fé e a Bíblia pode estar junto nesse projeto de recuperação? Sem fé, pastor, é impossível agradar a Deus. Não tem como. Sim. Né? E nada melhor do que o manual de conduta e fé do ser humano para tratarmos terapeuticamente cada um. Né? A Bíblia, e a fé, ela se enquadra em tudo da terapia. Tudo que a gente imaginar que um livro terapêutico, psicológico ou psicanálise vai ser extraído da Bíblia. Então, quanto mais a gente aplica, se completam. Quanto mais a gente aplica a nossa fé dentro da terapia, porque muitas vezes, pastor, veja bem, muitas vezes o ser humano precisa apenas de uma injeção de ânimo. Elas podem ser tratadas separadas, Caio? Você como terapeuta? A cura espiritual e a cura terapêutica, a recuperação terapêutica? Ou é isso que você acabou de dizer? Uma completa a outra. E o que vem primeiro? A terapia ou o lado espiritual? O lado terapêutico ou o lado... Bom, pastor, precisamos entender que cada pessoa é um indivíduo singular. Porque nem todo mundo chega lá. Não, eu conheço a Bíblia, eu leio, eu sou... Nem todo mundo. Exatamente. Né? Essa pessoa você vai tratar do lado terapêutico. Existem pessoas que vão conhecer o evangelho, a fé, o poder superior através da terapia. Uhum. E tem pessoas que vão conhecer a terapia através do evangelho, da fé, do teu poder superior. Então, o trabalho terapêutico muito mais gera entre conhecer com quem você está conversando, com quem você está aconselhando, qual é a necessidade desse indivíduo. Né? Então, através de um atendimento individual, que todos os nossos acolhidos têm isso, tanto terapêutico quanto psicológico, né? Tanto comigo como terapeuta, como com a doutora Jennifer também, que é psicóloga, e tem um atendimento individual, então é traçado um plano de atendimento para esse indivíduo. Né? Então, isso é muito importante falar. Então, as duas sim se completam, porém precisamos entender individualmente qual aplicarmos primeiro. Então, como a espiritualidade ajuda a lidar o vazio existencial de muitos que tenta
tentam se preencher com a substância. Então você veja bem, a pessoa ela tá num vazio espiritual muito grande e ela tenta se preencher com o uso da substância, Ou preencher ou se anestesiar. porque é momentânea, né? Porque é Momentâneo. momentâneo. Então, normalmente, a substância ela tende a anestesiar o indivíduo de uma situação que ele está passando e ele não quer encarar de frente. O senhor entende isso? Sim. Muitas das vezes é uma fuga. Uma fuga. É uma fuga. E ele quer anestesiar aquele momento. O Léo fica à vontade para complementar. Se o Caio tá Sim, falando. sim. Né? Então, eu tiro por mim. Eu tiro por mim quando eu estava em decadência financeira, empresarial, vamos dizer assim, Uhum. eu não queria encarar os fatos. Eu não queria encarar de frente. Uhum. Para que isso, eu tinha vergonha, eu tinha medo, Uhum. eu não tinha coragem, me dava preguiça. E para eu não encarar isso, eu tinha que ter uma desculpa. Então eu me anestesiava com o uso de substância. Eu me anestesiava. Às vezes, para tentar encarar de frente ou para camuflar a minha vergonha, aquele medo, camuflado de tristeza, de uma dor de barriga. Né? Então, muitas das vezes, quando você está em decadência moral, que você já esqueceu da tua fé, você tenta camuflar isso daí. Entendi. Ô, Caio, deixa eu perguntar. Quanto tempo dura o tratamento? E tem um período. Eu sei da resposta, mas muitos que estão nos ouvindo agora, talvez não sabem disso. Tem um período, por exemplo, o acolhido chega lá, dá aquela crise de abstinência. Eu quero usar. E é quanto o tempo? É uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 3 meses? E qual o período do tratamento que é sugerido pelo centro? O Caio, o Léo pode me responder. Veja bem, pastor, existem casos e casos, pessoas e pessoas. Sim. Né? Nós temos tratamentos. Primeiro, a gente precisa entender com esse acolhido e com a família dele o que ele usa, o tempo que ele usa, desde quando ele usa, o quanto que ele vem utilizando nos últimos meses. Frequência, né, do uso. A frequência do Frequência uso, do exatamente. Porque existe um período de desintoxicação, pastor. O E que seria isso? Para a substância sair do... Isso. Existem estudos aí que comprovam que no mínimo 60 dias só para que o sistema dopaminérgico da pessoa pare de receber estímulos ali da substância. Então, mesmo passados aí 2 meses que a pessoa está na instituição sem o uso, ela ainda recebe estímulos, né? Tá no sistema dopaminérgico, que é uma área neural. Do sangue é 6 meses, né? A gente pode fazer um toxicológico se a pessoa usou antes, né? Dentro desses 6 meses vai constar. Então, assim, a desintoxicação da parte neural é 60 dias. Ali, passou esses 60 dias, a pessoa vai ter uma clareza mental para entender melhor as ferramentas que ela vai poder usar para não voltar ao uso e readaptar os hábitos dela, mudar o comportamento dela. Tem uma reeducação Uma comportamental. reeducação comportamental. Eu não sei se eu faço essa pergunta para vocês agora ou deixo para a doutora Jennifer no próximo episódio que vai... Doutora Jennifer, você é a próxima convidada nossa. Próxima vítima. Próxima vítima. A substância, para ela... Você falou aí que ela tem um período, né? Para ela ficar no organismo. E cada um age de uma forma. Por exemplo, eu uso a substância álcool. O outro usa a substância preferida dele, é cocaína. Usa crack. Cada um tem um tempo ou é todo... Existe muito o princípio da individualidade nesse caso aí. Varia muito de organismo para organismo, sujeito para sujeito. Por exemplo... O senhor tinha citado na pergunta anterior sobre a abstinência, né?
Tem muita gente que confunde abstinência com fissura, né? Existem as crises que dão no seu período de abstinência, que é a vontade de usar, ou apenas só sintomas ali que o corpo e a mente sente, né, Caio? Uma dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, indisposição, depressão, existem vários sintomas, irritabilidade, né? Preguiça, né? Ou desconforto mesmo. Isso é sintomas da abstinência. A abstinência é parar de usar. Você está abstênico. Você absteu-se do uso, parou de usar. Então você vai viver uma vida de abstinência se você parar e não usar novamente, e tem a fissura. E nesse período de abstinência, de interrupção do uso, por exemplo, uma das crises mais severas que eu já presenciei no centro terapêutico foi do álcool. E as pessoas hoje nem imaginam que o álcool é uma droga tão degenerativa, né, cara? Sim. Tão agressiva pro corpo e pra mente. Porque é lícito, né? Porque é lícito. E hoje se tornou até uma coisa social, né? Acho que eu lembro desse caso que você tá falando aí. Eu vi um senhor, cara, que ele teve o chamado delírio tremens. A terapêutica chama de delírio tremens. Ele teve tremores muito fortes, que esse é o princípio básico ali da abstinência do álcool. E aí teve convulsões, delírios. Quando não estava em convulsão, ele delirava. Ele tem incontinência urinária, vômito, falta de apetite. São vários os sintomas, varia muito. E tem também, eu já vi também abstinência de uso de crack ou de cocaína, em que o sujeito também passa muito mal, né? A sudorese ali, ele sua demais e fica muito nervoso, irritado, né? Uma coisinha vira um problemão. Você vê, cada organismo, cada caso é um reage caso. de um jeito. Reage de uma forma diferente. Deixa eu perguntar para você, Caio, como a clínica trabalha o conceito de metanoia, mudança de mente, para evitar recaídas após recaídas? Então, pastor, é interessante a gente falar sobre recaídas e recaídas, retornos e retornos. Dentro da unidade, nós temos, por características, trabalharmos no período da manhã, tanto terapeuticamente quanto espiritualmente. Período da tarde, terapeuticamente, né? E psicologicamente. Então, um dos pilares é a conscientização dos nossos acolhidos, mostrar para eles que existe sim uma nova oportunidade de vida, existe sim uma nova condição, só que só depende dele, pastor. Depende muito, o tratamento químico depende muito da aceitação do indivíduo. Depende muito, porque são ferramentas. Nós temos dentro da unidade aplicado espiritualidade, nós temos terapia, nós temos psicologia, nós temos o NA, nós temos várias... Nutricionista, médicos, clínicos. Sim. Até mesmo, desculpe interromper, o tratamento medicamentoso, né? Isso, o medicamentoso. Então, alguns não aceitam, né? São várias ferramentas para tratar o dependente químico. Porque, como o Léo falou, não é só tratar a dependência química, é tratar o caráter. Sim. É ter uma reeducação. Sim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Tem acolhidos nossos ali, pastor, que de tanto uso de substância, ele já não cortava mais o cabelo. Meu Deus. Ele não cortava mais a barba, as unhas. Escovar os dentes, então, nem se fala. Por isso que tem que ter a disciplina. Sim. Porque senão você imagina, a pessoa chega lá, ela dorme até as 10 da manhã, alguns fica acordado até 1 hora, 2 horas da manhã. Alguns chegam, né, em situação de rua, né, que é o extremo ali, que a dependência leva o sujeito, e ele vem com hábitos da rua. Exatamente. Né? Não tomar banho todos os dias, não se alimentar no horário, não tem horário para nada, né, Caio? Totalmente desregrado. Desregrado. Tá, e lá não. Tudo, horário para acordar, para tomar o café da manhã, medicação, horário de reunião de espiritualidade, reunião terapêutica, atendimento,
horário de almoçar, horário de Do tomar, recolher. horário do recolher. Porque é o seguinte, pastor, o tratamento oferecido pela Rosa de Saron é o seguinte: não é só o tratamento químico, é você ter uma reordenação para você ter um retorno para tua família e também para o mercado de trabalho. Uma Uma ressocialização. ressocialização, que isso é muito importante. Sim. Então, uma vez que o indivíduo termina o tratamento, a família com certeza está procurando para ele uma ocupação. Sim. Então, se ele não tiver horários e aprendendo a ter um cronograma e seguir esse cronograma dentro da unidade, quando ele sair, ele não vai conseguir cumprir. Vocês orientam para ele e a família ter um acompanhamento após a alta? Fundamental, né, cara? É fundamental, pastor, mas é aí que é um ponto que a gente vai tratar um pouco mais para frente, que é o acompanhamento familiar. E isso é extremamente necessário, imagino. Isso é o ponto chave da recuperação de um indivíduo. É os familiares. O tratamento na comunidade ele se encerra no período de alta, mas lá fora o cara tem que seguir o tratamento, Tem né? que seguir o tratamento. E muitas das vezes, pastor, pasme o que eu vou falar. Não sei como que o senhor vai encarar isso. O maior desafio do adicto pós-tratamento, para ele permanecer em recuperação abstênico, é a família. Puxa, Exatamente. É um dos maiores desafios, se não o maior desafio você dele. vê. Ele sai com todas as ferramentas, praticando espiritualidade, terapia, psicologia, NA. Tudo que ele aprendeu lá. Só que quando ele chega em casa, ele encontra um churrasco para comemorar o retorno do acolhido. Meu Deus. Aí tem bebida alcoólica no churrasco. Naquele né? churrasco, Com Léo, certeza tem a cervejinha. o amigo do pai, Ah, aí Um já, tio ali, um parente um ali. tio, um parente. Ah, mas só uma só não tem problema, não. Não já dá. o gato. Você só não pode ficar igual você tava antes. Só não pode usar droga. Já teve relatos assim. Meu né? Deus, Entendeu? meu Deus. E aí o cidadão começa a flertar com aquilo ali. Meu Paga Deus. pra ver, né? Água mole e pedra dura, meu filho. Daqui Não- a pouco. Não vai dar certo. E assim vai também, dar bom. não só esse lado assim da família proporcionar às vezes um ambiente de volta ao uso, mas ali o desafio da habilidade que o indivíduo tem que ter em relacionar com a família após o tratamento, né? Esses dias eu vi o Caio até citando isso na reunião. O acolhido está agindo com um certo comportamento dentro da unidade e a gente tem um certo nível de confiança nele. A família, muitas das vezes, não tem essa percepção. Ela ainda lembra daquele cara lá antes da internação. O cara né? que saiu de casa. O cara que saiu de casa, o cara que Sim. mentia, o cara que às vezes roubava, o cara que agredia, que era Sim, violento. Sim. Né? Então a família fica com aquele pé atrás. E muitas das vezes o sujeito não tem a habilidade de entender que tudo aquilo ali foi ele que causou, né? E a habilidade de saber relevar, entender, ter a empatia ali com o familiar. E como frustração ele volta ao uso. Ah, vocês não acreditam que eu consigo parar, então eu vou voltar. Ah, vocês acham que eu vou sair ali e dar uma volta? Ah, fulano, você não vai usar nada não. Ah, então vocês estão achando que eu vou usar? Eu vou usar então. Poxa. Já tem o rótulo mesmo. Poxa É. vida. Eu estou sendo julgado pelaquilo que eu não fiz. Poxa Então, vida. peraí. Então, Coloca então vocês tudo vão a me perder. julgar É. pelo que eu de fato vou fazer. Aí, Então é muito Eu complexo. imagino. Na experiência de vocês, o perdão é necessário fazer um caminho de volta no lado tanto emocional com os pais, porque muitas vezes a família interna coloca o residente lá para um alívio para eles, né? Sim, E a mãe fala, ó, não quero nem falar com ele, ele tentou me agredir, já roubou tudo, já fumou tudo que tinha que fumar aqui, fumou televisão, fumou Sim, micro-ondas, fumou... mas de Então, fato é um alívio, viu? Para a família. para a família. É um alívio. E aí vocês orientam eles fazerem o caminho de volta, cara, olha o prejuízo que você deu pro seu pai, olha o prejuízo que você deu pra sua mãe. Cara, o Caio tava porque falando disso ele ontem, né, pega o Caio? telefone, ele fala assim, ô mãe, me tira daqui, vem buscar, não sei o quê.
Ao invés de falar, mãe, eu te amo, tô com saudade, pai, eu tô com saudade, amor, Reparação, né? esposa. Fazer uma Vocês reparação. orientam esse tipo de, como que funciona Então, o lado pastor, ó, terapêutico, né, nessa? Veja bem, é muito interessante esse tema que o senhor está falando agora, é muito importante porque eu me identifico nisso aí. Eu lembro que quando eu vim para a unidade, inclusive, diga-se de passagem, foi ele que me trouxe, tá? Foi sim, senhor. Foi o pastor Nilson que me trouxe, que me ajudou, que me resgatou, fez o trabalho de pastor na minha vida, né? A ovelha estava desgarrada, ele foi lá e laçou e trouxe eu. Glória Graças a Deus, obrigado pela sua vida, pastor. Tamo junto. E graças a Deus, hoje estamos aqui nesse bate-papo, graças Não a Deus é? por isso. Quando a gente identifica um comportamento desse, a pessoa, quando valoriza a família, ele demonstra que ele entendeu o processo. Sim. Então é mais leve para ele o processo de tratamento, porque ele entendeu, ele se submeteu. Sim. Mas também tem aquele que não aceita. Mas também não aceita tudo o que ele fez. Sim. Uma vida totalmente desregrada, Por mim, sim. Não admite, né? Sim, não sim. admite, né? E ele tem por característica, nós temos por características uma ligação, pastor. Um acolhido iniciou o tratamento, com 15 dias ele vai ter a sua primeira ligação. Se a família quiser falar com ele, ou se ele também quiser falar com a família. Isso não é obrigatório. Sim, sim. Tá? Temos também a visita, que é a partir do 30º dia, pós início de tratamento. Se o paciente aceitar ser visitado, ou se a família Sim. tiver condições de visitá-lo. Entendi. Caso contrário, não. Entendi. Então, você consegue entender que Sim. é a decisão do paciente? Sim. E muitas das vezes tem pacientes que na ligação, pastor, que é o único elo que fica, fora o sentimento de ligação entre o acolhido e a família, é a ligação. E na família, ele demonstra um comportamento maquiado para nós, para ter o privilégio da ligação. Quando ele chega na ligação, a primeira coisa que ele fala: quero ir embora, quando você vem me buscar? Eu já tô bom, eu já entendi tudo. Eu já passei 15 dias aqui, já passei uma semana aqui, É, cara. já passei 10 dias aqui. Eu já tô bom, eu já entendi todo o processo. Eu vou tomar minha medicação em casa, eu vou fazer meu tratamento em casa, eu tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, do vizinho. Tem que pagar as contas, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quando tava lá, não pensava nada disso. Só que ele não consegue aceitar que quando ele estava lá fora, pastor, ele tinha tudo isso na mão dele, ele não fazia nada disso porque ele queria ficar sobre o uso de substância. Ele queria ficar naquela vida que estava. E eu fazia isso. E como que a família pode ajudar nessa situação, Caio? É um ponto gostoso que a gente está aqui, porque a gente enfrenta muito isso lá na comunidade, né? A família interna, o acolhido, seu filho, seu marido, seu pai. Só que ao longo do tratamento, isso acontece muito do 30º até o 45º dia. A saudade. Do filho, da mãe, da esposa. Saudade do pai. a esposa sente saudade do marido. A mãe sente saudade do filho. O irmão sente saudade do irmão. O pai sente saudade dos filhos que deixou em casa. Mas esse sentimento da saudade e de querer estar próximo, pastor, faz parte do tratamento. Porque assim você aprende a valorizar aquilo que você não quis valorizar lá fora. Que você perdeu, que você não quis ter. E quando chega na unidade, você quer ir embora. Porque você quer estar no seio da família. E qual seria a postura da família? Firmeza. Como? Firmeza. Não, meu amor, se é a esposa. Não, meu filho, se é a mãe ou o pai. Não, meu irmão, se é o teu irmão. Você iniciou o tratamento, seja homem, para permanecer em tratamento, para ir até o final e sustentar essa frase. Nós te amamos, nós estamos te apoiando. E depois que ele recebeu a alta, ele está na casa dele, continuar com essa mesma postura. Continuar com a mesma postura. E na dúvida, sempre perguntar. Liga na unidade, liga para a psicóloga, liga para o terapeuta, liga para o coordenador, liga para o gestor. Quem estava acompanhando ele, né? Quem estava acompanhando ele no processo vai saber como que ele está. Porque como o Léo disse, a imagem da família é aquele retrato de como a pessoa saiu de dentro de casa.
não de como ela está voltando. Então eles não estão preparados para o retorno. Apesar do relato, né, que a A- gente vai passando de evolução do acolhido durante o tratamento, a convivência é totalmente diferente do relato, né, que os Exatamente. profissionais passam. Porque é tanto tempo, pastor, que o paciente ou o acolhido demorou para ser internado. A internação é o último estágio, praticamente. Não chega aqueles assim, tipo, cara, eu não sei por que me internaram. Tô aqui, mas ó, eu tomo a minha cervejinha de boa. Sempre tem. Na maioria das vezes Não. são os do álcool, né? Que na cabeça deles, o alcoólatra, o etilista, ele é mais difícil de entender que ele tem uma doença e que ele precisa de ajuda. E geralmente quando percebe é quando já tem muitos problemas de saúde, já está num estágio bem avançado de alcoolismo. E é geralmente a família que procura ajuda, porque o cara ele não se prontifica em falar eu preciso de ajuda. Ah, eu tomo uma de manhã cedo, às vezes o cara toma 1 litro, 2 litros de cachaça por dia e fala que toma só uma. Né? Só para firmar o pulso. É, E isso é corriqueiro, né, Léo? corriqueiro, se torna Tá, um mas hábito. Né? isso é só no álcool ou também nas outras? Existe outra substância a qual a pessoa acha que não precisa estar Que não lá. Eu precisa, posso não, parar eu paro, sozinho. não, só de vez em Eu não quando vou eu ficar aqui uso. porque eu consigo. Eu vou citar uma aqui. Eu vou citar aqui a substância que mais pessoas dizem que não altera, que consegue conviver com isso, é a A maconha. maconha. Ah, Banalizam, mas faz um mal danado. Pegue um maconheiro e tira a maconha dele, pra você ver como é que ele fica. Tira o amor da vida dele. Uma Tira. ansiedade danada. Você vai ver como esse Uma cara vai ficar. depressão danada. Meu Deus. Uma depressão, Você uma vai ver como esse ansiedade, cara vai ficar. uma irritabilidade, uma intolerância, É, Léo, com certeza. forte, hein? Aí sabe o que ele vai narrar? Também vocês tiraram minha maconha. Ela que me deixa zen. Ela condicionou a tua mente Meu à Deus. escravidão dela. Meu Deus. Isso é Exato. forte, pastor. Então você que está nos assistindo, você acha que só um cigarrinho de maconha não vai dar nada? Só uma bola. Só a bola não vai dar nada. Isso Então pega. E sem contar que é porta de entrada para drogas mais pesadas, É né? porta de entrada. Fica a Maioria dica aí, ó. Rapaziada começa pela maconha, acaba progredindo para cocaína até chegar ao crack. Meu Deus. Então fica a dica. Fica a dica. Como lidar depois com a vergonha? Principalmente aquelas pessoas, Caio, que são cristãos, está sendo internado. Como vocês orientam essa pessoa quando ela faz a ressocialização? Porque, tipo assim, tá chegando no tratamento, terminou ali 6 meses que vocês falaram, né? Que é sugerido, né? Tem uma visita para saber se essa pessoa está apta mesmo a voltar para a sociedade? Vocês acompanham a família que é responsável? Como que funciona isso? E como que é a parte da igreja pode acolher essa pessoa para É uma ressocialização, ressocializar né? isso? Olha, pastor, deixa eu te falar. Isso aconteceu comigo. Né? Eu sou cristão desde sempre, né? E dentro da igreja, dentro do ministério, que faço parte junto com meu pai, que é pastor, e minha mãe também é pastora, isso é muito importante relatar, porque todos nós estamos propensos, né, Léo? Sim. Estamos ali. E eu me tornei um adicto, através de uso de álcool e substância. Né? Começou lá na minha adolescência, com cigarro, com uma cerveja, com um destilado, se aumentou até um ponto em que eu me tornei, sim, de fato, um alcoólatra, e graças a Deus eu consegui parar com isso, mas ficou uma brecha do tamanho do mundo aqui que eu não consegui fechar, e ao longo da minha caminhada o uso de substância chegou ali e foi um amor à primeira vista. E eu, de fato, ainda estava no ministério, né? Então, quando eu participei do tratamento, quando eu tive que fazer o meu tratamento, que eu pedi ajuda, que é muito importante isso, mesmo nas minhas ligações para com meu pai, para com minha mãe, para com meus irmãos, meus filhos, eu tive que fortalecer esse elo de ligação, esse vínculo afetivo. E ao longo do tratamento, pastor,
eu ensaiei inúmeras tentativas de pedir perdão pelo que eu tinha feito. Só que nenhuma atitude é melhor do que a ao vivo, dependendo da situação. Que fique muito bem claro, dependendo da situação. Término do meu tratamento, eu retornei. Isso não é um protocolo. Cada um entende e faz do jeito que entende. Estou entendendo. Tá? E assim eu cheguei e confessei para todos aqueles que eu tinha feito. O que eu tinha feito. Algumas pessoas entenderam, graças a Deus por isso. Outras não. Outras disseram, eu já sabia. Você é um sem vergonha. Você é um mentiroso. E tudo certo. É a opinião delas. E de fato, eu era tudo isso que elas falaram que eu era. Só que eu estava bem preparado. Eu saí da unidade muito bem preparado para encarar o que eu tinha. Só que detalhe, pastor, ninguém é melhor do que o próprio acolhido para saber o que ele vai encarar. Ele sabe o que ele vai encarar. Então, se ele sabe o que ele vai encarar, ele tem que trazer a narrativa dele baseado na realidade, não inventar. Sim. Ele tem que falar a verdade. Durante o tratamento, você só consegue ter êxito de verdade se você for de verdade. Sim. E se você falar a verdade. Sim. E se você for honesto com você mesmo. Sim. Aí sim, o tratamento tem eficácia. Sim. Caso contrário, não. Chamado de reserva. Você deixou uma reservinha aqui, ó. Não, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Eu deixei o orgulho de lado, pastor. Se você tem vergonha, cara, fica com vergonha não, irmão, você está sofrendo. Não vale a pena. Sim. Vale a pena você viver e superar. Quando eu retornei, pastor, que eu iniciei o retorno falando que eu sou Caio, um adicto, que passei por um tratamento, meu Deus, para mim foi libertador. Eu imagino. Para mim foi como tirar uma mochila das minhas costas e colocar. Eu imagino. Foi leve. Ô Caio, a recaída é falta de fé? Não, pastor. Não? Não. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser uma fraqueza na fé, É. mas a fraqueza na fé não significa a falta dela. Pode ser uma falta de vigilância ali, de manter ali os princípios de terapia ali que o Caio sempre Pode ser uma fala pra falta de gente. manutenção da recuperação. Isso, Foi o tema de exatamente. hoje da nossa reunião terapêutica. Que legal. Né? Você recebe ferramentas, só que você não, em determinados momentos, você negligencia isso. Sim. E você assim começa a procrastinar tua recuperação, o teu tratamento. E você começa a negociar alguns valores que outrora você não negociava. Princípios que outrora você não negociava. Entendo. E assim você começa a flertar com a tua doença. Comportamentalmente, pastor, essa pessoa já está recaída. O uso de substância é apenas uma questão de tempo. Talvez até dentro da CT ele já está recaído. 100%. Caio, estamos chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e o que você tem para falar, ou como terapeuta, como paciente. Antes dos agradecimentos, é muito importante dizer que eu sou fruto de um tratamento, né? E eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não escolhe os preparados. Deus, ele prepara os escolhidos. Se você está sofrendo agora, em algum lugar aqui na legenda você vai encontrar a Rosa de Sarum. Entre em contato conosco, nós somos aqui de Pirapó. Nós somos aqui do interior de São Paulo. Existe tratamento para esse sofrimento que você está tendo. Existe ajuda. Você só precisa ter coragem de pedir e aceitar. E quando chegar aqui, praticar aquilo que vai ser aceito. E esse é um recado.